Glória a Deus. Tomem um assento, irmãos. Glória a Deus. Que alegria poder adorar ao Senhor com liberdade, com alegria no coração, irmãos. Que bom poder voltar. Eu dizia quarta-feira, depois de um tempo de descanso, e alguns presbíteros perguntavam: pastor, descansou? Eu disse assim: meu irmão, eu estou com mais energia do que a Chesf. Então agora se preparem, vamos embora. Nós temos, se você olhar para a agenda eclesiástica, nós temos muitos desafios, mas quem nos fortalece é o Senhor. Se o Senhor não for conosco, eu dizia ontem no PG do Elísio e da Aparecida, estive ontem lá pregando, ministrando a palavra, ontem à noite, nós pensamos sobre a realidade de Jabez, e conversamos um pouco sobre ele, o homem que disse assim: Deus, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não alargar as minhas fronteiras, se o Senhor não for comigo, Senhor, nada disso adianta. Pelo contrário, eu preciso que Deus me abençoe, eu preciso que Deus alargue as minhas fronteiras, mas eu preciso, sobretudo, que o Senhor esteja comigo, para que aquilo que eu venha a realizar, eu realize segundo a Tua vontade, Senhor. E nós temos orado sobre isso, irmãos, para que Deus nos abençoe, enquanto igreja do Farol, que essa igreja continue sendo um farol, não apenas neste bairro, mas na cidade, no estado, que Deus continue a usar a instrumentalidade de tantos irmãos abençoados aqui, para abençoar tantos outros em nome de Jesus, amém, irmãos? O ano passado nós terminamos o capítulo 8 de Neemias, e nós vamos voltar hoje de manhã a estudar um pouco mais sobre este livro tão desafiador, que tanto tem me ensinado. No período das férias eu li um livro do reverendo Elias Dantas, que tem como título O Desafio de Todo Líder, e eu me investi tempo a ler esse livro, diante dos desafios para 2025, e percebi o quanto que aquele livro trouxe ao meu coração reflexões abençoadas, a respeito desse desafio de liderar, de entender, de fazer a leitura correta, de compreender a vontade de Deus, e os desafios são tantos. Verdade é que algumas coisas tentam minar a caminhada de uma igreja que entende que a palavra é a única regra de fé e de prática. Percebamos aqui no capítulo 9 de Neemias, que há uma reação ao capítulo 8 que lemos o ano passado, que estudamos, que ministramos, que houve aqui uma exposição à palavra. Neemias toma, essas pessoas aqui, nesse contexto, eles tomam uma atitude. Eu quero te convidar, para que você possa entender comigo, do verso 1 ao verso 15, o que é que eles fizeram, depois da leitura exposta, pregada, ministrada, ensinada, lida, ensinada e aplicada. Eles tomaram a decisão. Verso 1 ao verso 15, é objeto da nossa exposição nesta manhã. Eu te convido a ouvir a leitura da palavra. Verso 1 nos diz: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado, ou seja, na tribuna dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, só tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos que convida, e o exército dos céus te adora, Senhor. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome a Abraão,
achaste o seu coração fiel perante ti, com ele fizeste aliança, para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos zebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo, Senhor. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho, fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da tua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, glória a Deus, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés teu servo lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e a água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Seja Deus louvado por esta palavra, irmãos. Amém, irmãos? Palavra abençoada. Eu quero que você continue com sua Bíblia aberta. Nós iremos olhar para esse texto, mas permitam-me antes, quero lhes dizer que é fato inconteste que todas as manifestações de avivamentos na história bíblica e na história, elas aconteceram através da exposição fidedigna da palavra. É interessante, algumas pessoas de maneira equivocada imaginam que avivamento é fruto das imaginações humanas, de manifestações estereótipas, de gritos, de levantar as mãos. Eu não estou desconsiderando nada disso. São coisas tão importantes. Louvar a Deus com liberdade, eu gosto muito. Adorar a Deus, levantar as mãos, se render diante do Senhor Deus. Mas é fato, queridos, que os avivamentos se deram com a pregação da palavra, com a exposição fidedigna da palavra. O contrário a isso é que nós temos movimentos que tentam desconstruir tal realidade. Nós podemos perceber o liberalismo teológico. O que é que o liberalismo teológico prega, irmãos? O liberalismo teológico prega que a palavra não é inerrante. A infalibilidade da Escritura é colocada em xeque, em questionamentos. A liberdade, o liberalismo teológico tenta minar a palavra. Quando nós percebemos, ao estudarmos a palavra de Deus, que tudo que Deus fez foi através da palavra, da sua voz, do proferir da sua voz, da ordem, dos estatutos, das leis. Percebam, nós estamos diante de um texto que nos diz claramente que o que impulsionou essa reverência, esse temor, esta confissão, esta ação como reação foi a voz de Deus. E o liberalismo teológico tenta minar essa realidade da palavra, com tantos outros movimentos. Percebam, é um efeito dominó. O liberalismo teológico traz a reboque o sincretismo religioso, irmãos. E o que seria o sincretismo religioso? É o agregar ao evangelho simples de Cristo elementos estranhos à palavra. Há uma lógica nisso. Se eu me afasto, me aparto da palavra, por certo, por meu coração ser enganoso, eu começo a acrescentar elementos estranhos a palavra, porque a palavra não está norteando, por exemplo, o meu processo de culto a Deus. É o que nós chamamos de sincretismo religioso, é agregar ao puro evangelho, ao simples evangelho, elementos estranhos. A história bíblica nos mostra que todas as vezes que as pessoas se apartaram da palavra, se afastaram da palavra, começaram a inserir ao culto a Deus elementos estranhos. É o que nós chamamos de sincretismo religioso. Há também, queridos, uma outra realidade, uma outra vertente que nós chamamos de ortodoxia morta. Há pessoas que falam: eu não sou sincretista,
Eu não apresento elementos estranhos ao culto, mas são pessoas que estão extremamente escravizadas pela lei. É o que nós chamamos de ortodoxia morta. Tem muita gente que conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, consegue entender os elementos e as nuances de uma exposição bíblica, conhece teologia sistemática, conhecem termos sistemáticos, mas carregam no coração uma ortodoxia morta, que também lhes afastam de Deus. Parece contraditório, irmãos, mas se afastam de Deus. Porque não há confissão, não há piedade, não há intimidade, não há caminhada, não há a realidade de um relacionamento com Deus. Conhece o salmo do pastor, mas desconhece o pastor do salmo. Verdades que aqui são apresentadas, irmãos, como esses 3 elementos estranhos à caminhada do povo de Deus, nós percebemos no pano de fundo e na apresentação, quando nós estudamos, por exemplo, o finalzinho do capítulo 8, nós percebemos aqui, irmãos, que há aqui um comprometimento desses homens em examinar a Escritura, em estudar a Escritura. Olha para mim, para que você possa entender o que eu quero lhes dizer nesta manhã. Olha o verso 13, versículo 13 do capítulo 8, acompanha comigo. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Irmãos, todas as vezes que nós nos quedamos diante da palavra, nós estudamos a palavra, atentaram, observaram, meditaram, consideraram, ponderaram, refletiram sobre a palavra. Todas as vezes que nós agimos assim diante da lei do Senhor Deus, nós conseguimos perceber quem nós somos, nós conseguimos fazer a leitura correta, nós conseguimos resgatar valores e princípios, a realidade da igreja. Aqui eu não vou ter tempo para estudar os detalhes do capítulo 8, mas percebam, quando eles atentaram para a palavra de Deus, eles resgataram uma festa tão essencial ao povo de Deus, que é a festa do tabernáculo. Nós sabemos, historicamente, que 3 festas eram celebradas, principais festas em Israel: a Páscoa, o Pentecostes e o tabernáculo, festa dos tabernáculos. Percebam, quando eles estudam a lei, eles percebem que esta festa estava sendo renegada, esquecida, deixada de lado. O que eles fazem? Em obediência à palavra, vamos resgatar esta festa dos tabernáculos. E esta festa dos tabernáculos, para que vocês possam entender, tem um sentido histórico. Durante 7 dias, as pessoas deixavam suas casas, as pessoas se dirigiam a Jerusalém, as pessoas passavam 7 dias ali em cabanas, fazendo o que, pastor? Era uma festa feliz, era uma festa de celebração, era uma festa que enchia as ruas de Jerusalém, de muita alegria, de muita música. Eu não sei se você gosta de música, aqui eu falo como suspeito, por amar demais música, muita música, irmãos. Este é um ministério que não vai cessar no céu, aleluia. Glória a Deus por isso. E a festa tabernáculos, as pessoas se reuniam com muitas músicas, enchendo as ruas, e celebrando o que, pastor? Celebrando a festa, a estação da alegria, o sentido era um sentido agrícola, era festa de gratidão, por quê? Pela provisão, pela colheita, pela bênção, pelo controle de Deus sobre a natureza, pela provisão de um Deus que é o Deus de toda provisão. Nós também podemos nos reunir nesse domingo dizendo: Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus de toda a provisão na minha casa, na igreja, na minha vida, no meu caminhar, no meu assentar, no meu levantar, no meu deitar. Enquanto eu durmo, o Senhor está providenciando amanhã. A misericórdia de Deus vai ser renovada amanhã. Deus seja louvado para sempre, aleluia. Nós podemos também celebrar, irmãos, como esses irmãos. Percebam, todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, vem ao nosso coração a certeza de que há uma fonte. Deus é o provedor de todas as coisas. Amém, irmão? Mas percebam, este é o objeto da minha reflexão, é que o ritual do tabernáculo é estabelecido com o que está escrito no verso 18, do capítulo 8, para a gente entrar no capítulo 9, olha o que diz o texto. Depois, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia, até o último dia, ao último dia,
e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Vejam, nós iremos entrar no capítulo 9, irmãos, entender o seguinte: eles estavam celebrando, mas eles celebram tendo a lei norteando o comportamento deles e a celebração deles. Me chama a atenção, irmãos, que o capítulo 9 entra para nos dizer que a reação daqueles que estudam a palavra é uma reação de reconhecimento das fragilidades do nosso coração. Toda vez que nós celebramos a Deus, irmãos, não é festa por festa, não é apenas uma junção de pessoas que levantam as mãos, cantam algumas músicas e a vida volta à mesma coisa, nada disso. Toda vez que a igreja se reúne diante da palavra, ao estudar a palavra, há uma reação, há um reconhecimento, há uma ponderação clara, tácita aqui, de que nós precisamos de mudanças. Imagina comigo, homens, mulheres, crianças, e o texto vai dizer: todos aqueles que entendiam e podiam entender a lei de Deus, todos os dias, irmãos, ali diante da palavra, ouvindo a palavra. Durante a festa, a lei era lida. 7 dias, ao acordar, a lei era lida. Todos os dias a palavra de Deus era lida. Durante a festa não furtava dos corações a importância de estudar a palavra. Olha o que eu aprendo aqui, irmãos, é que a euforia, a êxtase, ou êxtase do momento, a celebração do momento, não pode deixar a parte a palavra. Pelo contrário, a palavra tem que nortear todo o nosso comportamento, em nome de Jesus. E qual é a nossa reação a isso, irmãos? Vejamos, é objeto da minha reflexão. Algumas coisas acontecem. Toda vez que nós convidamos a palavra e lemos a palavra de Deus, como eles fizeram na festa de tabernáculo, as reações, elas são aqui apresentadas. O que é que eles fizeram depois que a lei foi lida? Sabe o que eles fizeram? Primeira verdade, houve arrependimento e confissão diante do povo. Olha para os versículos de 1 a 4, acompanha comigo, por favor, querido, de 1 a 4, a partir do verso 1, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, fazendo o que, irmãos? Com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Olha aqui para mim, querido, há aqui um processo de confissão, de arrependimento, de mudança de vida. Aqui há uma mudança de comportamento espiritual do povo. Pense comigo, queridos, sobre os resultados espirituais que a leitura da lei de Deus produziu no coração do povo. Ou seja, ele sai da festa, capítulo 8, termina com um festejo, porque se você olhar, querido, o versículo 17 do capítulo 8, o finalzinho desse versículo está escrito: e houve muita alegria. Mas percebam, depois da festa, depois da celebração, houve aqui uma investigação profunda de seus corações, houve uma investigação profunda da Escritura. Isso trouxe uma autorreflexão que gerou no coração do povo arrependimento e confissão, jejum, pano de saco, terra sobre a cabeça. Isso é uma ação de humilhação, de convicção de pecado. Aqui um reconhecimento que nós não somos nada. Deus tem nos abençoado, Deus tem trazido às nossas vidas toda sorte de provisão, mas quem somos nós? Nós somos pecadores, irmãos. Há um reconhecimento de quem nós somos. Uma palavra que norteia muito bem quando o povo reconhece que é necessário arrependimento. Se você pegar a expressão cobrir com um pano de saco, é uma expressão que aponta para a gente humilhação, contrição, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados. Eu não sei vocês, mas depois de que houve muita alegria, sabe o que eles fizeram? Vamos para casa, precisamos confessar os nossos pecados. Olha o que eu quero lhe dizer nesta manhã, querido. Depois de todo o processo de culto a Deus, o que nós precisamos fazer diante de Deus é: Deus, ajuda-nos, nós somos pecadores. Porque tem muita gente que ao terminar um culto tão abençoado, corre para o pecado.
Tem muita gente que termina um domingo tão abençoado e fala, como Deus falou comigo, mas segunda-feira está ali o pecado, que bate a porta, que quer continuar a relação de flerte. Nós precisamos entender que sozinhos nós não conseguiremos caminhar, nós sabemos quem somos, e esse povo diz, ao estudar a lei, todos os dias nós percebemos, precisamos responder com arrependimento e com confissão. Há um texto que é clássico, 2 Crônicas 7,14, está escrito, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Você crê nessa palavra? Amém, meu irmão? Seja Deus louvado para sempre. Deus é aquele que responde. Vejam, irmãos, o momento de confissão leva-nos a algumas reflexões. Vejam, o verso 2 irá nos dizer o seguinte, parte A, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Toda vez que nós confessamos as nossas mazelas, nós reconhecemos que precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Aqui um afastamento dos estranhos. Olha aqui para mim, querido. De nada adianta você falar assim, Deus, perdoa os meus pecados e as minhas falhas, e voltar a se relacionar e a flertar com pessoas que não estão vinculadas nesta caminhada espiritual a Deus. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? De nada adianta. Não há pacto, não há relação. E o que seria essa separação dos estranhos, irmãos? Separação dos estranhos aqui, eu estava lendo um comentário, a ideia aqui não é um afastamento racial, não é um preconceito não racial, de jeito nenhum. Se afastar dos estranhos aqui, é se afastar aquelas pessoas que não estão enquadradas à lei de Deus, é não caminhar com pessoas que recebem a condenação da palavra aos seus atos. Eu tenho que ser sal e luz, eu preciso influenciar essas pessoas, eu não posso pactuar, o meu pacto é com Deus, a minha aliança é com Deus. Deus não está aqui revelando um preconceito racial, Deus não está dizendo que nós não devemos olhar para os outros povos sem compaixão, sem anunciar a palavra da verdade, nada disso. O que esta palavra quer nos dizer, irmãos, é que aqueles que não professam a mesma fé que eu professo, que não crê no mesmo Deus que eu creio, que não tem as mesmas convicções espirituais que eu tenho, não pode participar de uma caminhada sincretista, religiosa, não. Deus já nos separou, nós somos santos, separados, a nossa pátria não está aqui, o nosso reino é celestial, aleluia. Eu posso ouvir um amém abençoado? Nós precisamos sair daqui nessa manhã dizendo, Deus, quando eu reconheço quem eu sou, eu preciso estar vinculado com aquilo que é verdade. Olha aqui para mim, querido, essa ideiazinha aí, não importa o seu Deus, não importa a sua teologia, não importa a sua crença, somos um. Epa, somos não. Importa. O que determina as nossas vidas é a palavra, louvado seja Deus. Sabe quem você é? Olha aqui para mim. Você é raça eleita. Sabe quem eu sou? Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Esses homens tomam atitude quando reconhecem e confessam. Essas pessoas se apartam das pessoas estranhas. Acompanhe comigo o raciocínio, veja a parte B do verso 2 e a parte 3, o versículo 3, estamos ainda pensando sobre arrependimento e confissão quando nós nos aproximamos da palavra de Deus. Parte B diz o seguinte: puseram-se em pé, do verso 2, e fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais, levantando-se no seu lugar, leram, olha o livro da lei do Senhor mais uma vez, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão. Olha a confissão, olha o momento de quebrantamento. E eles fizeram o que, irmãos? Adoraram o Senhor, seu Deus. Adoração é fruto desse reconhecimento de quem nós somos, irmãos. Interessante, há muito tempo atrás, eu li um livro, Sociedade Sem Pecado. Esse livro é muito bom, Sociedade Sem Pecado. MacArthur Jr., ele vai dizer o seguinte, ele diz que a realidade do pecado em nossa atual conjuntura é uma realidade renegada, irmãos. Ele diz assim:
A sociedade está extremamente endurecida quanto à realidade e o engano do pecado. Desconsidera o pecado e você vai estar alimentando o apetite carnal do ser humano, a concupiscência, o desejo da carne. A concupiscência ou o desejo da carne inclui apetites incansáveis por prazer, lucro, poder, prestígio, sexo. E MacArthur Júnior vai dizer o seguinte: tira a realidade do pecado, tira o tratamento do pecado e você desconsidera algo extremamente importante, a caminhada espiritual das pessoas. Elas não irão se perceber, elas irão dizer que tudo é relativo, tudo é normal, é possível. Acaba com essa palavra pesada, acaba de usar o púlpito para falar sobre pecado. Acabou isso, pastor, está demodé, fora de moda. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus se renova a cada manhã, e pecado é pecado. Deus é 3 vezes santo, louvado seja Deus por isso. Esses homens reconhecem, esses homens confessam, esses homens observam, esses homens se colocam diante de Deus dizendo: Deus, eu quero te adorar, mas eu não quero te adorar de qualquer jeito, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Interessante, irmãos, que o verso 4, acompanha comigo, nos apresenta a ideia coletiva da igreja aqui. Olha o verso 4: Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, e se puseram em pé na tribuna dos levitas. O que eles fizeram? E clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Todas as vezes que nós nos aproximamos da palavra de Deus, a nossa ação a isso e reação a isso é: Deus, perdoa-nos, somos pecadores. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Somos pecadores. Há uma segunda reação do povo aqui. Eles não apenas confessaram os seus pecados. E aí, irmãos, permitam-me, viu? Eu disse que estava com mais energia do que a Chesf, não foi? Eu descansei 20 dias. Segura aí. Começou agora. Amém? Pelo amém eu já terminava agora também. Há uma segunda reação desse texto aqui, irmãos. Eles não apenas reconheceram quem eram diante da santidade de Deus, mas eles, ao reconhecerem quem eram, eles se apresentam diante de Deus e eles glorificam a Deus. Os versos 5 a 15, irmãos, nos mostra isso. Eles glorificam a Deus. A confissão de pecado e a certeza do perdão leva-nos à adoração, irmãos. Por isso que nós falamos aqui constantemente: certos dos nossos pecados, louvemos a Deus, porque gera louvor, irmãos, porque nós sabemos quem somos. Nós nem deveríamos estar aqui nesta manhã. Eu sei quem sou, você sabe quem é. Deus, nós não merecemos a presença de Deus nesse lugar, mas Ele está aqui, louvado seja Deus por isso. E nós reconhecemos e nós confessamos, e quando nós confessamos, há uma segunda reação: eles adoram, eles exaltam, eles glorificam a Deus de todo o coração. É interessante, eu estava lendo um comentário, o comentarista diz o seguinte: olha, é interessante, os capítulos 9 de Daniel, 9 de Esdras e 9 de Neemias, todos eles tratam sobre oração. E nessas orações, o Senhor é glorificado. Esdras 9, Daniel 9 e Neemias 9, todos os capítulos 9 desses livros tratam sobre a oração. E quando você vai estudar essas orações, todas elas tratam e versam sobre glorificação a Deus, reconhecimento da mazela e pecado confessado e abandonado, glorificação a Deus. É a segunda reação desse povo. Esse homem adora a Deus, esses homens exaltam a Deus, esses homens engrandecem a Deus. Todas as vezes que me coloco diante de Deus e confesso o meu pecado, a minha reação é: Deus, eu não mereço, Tu és merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas contam, e não sei se vocês conhecem essa realidade da Assembleia de Westminster, quando os teólogos estavam reunidos na abadia de Westminster, no século 17, e chegou o momento daquela assembleia, extensa assembleia, que eles estavam ali para entrar na pergunta que definia quem é Deus. Que pergunta difícil, irmãos. Os teólogos estavam estudando sobre conceitos e sobre realidades,
Lá no século XVII, eles levantam a pergunta: quem é Deus? E agora? Quem é Deus? Vamos definir quem é Deus, para registrar nos nossos documentos. Confissão de fé do Westminster, os catecismos menor e maior. Eles precisavam definir quem é Deus. Imagina uma assembleia em que eles precisavam definir quem é Deus. As perguntas foram as mais diversas. Eles refletiram, eles pensaram, eles debateram, mas eles não conseguiam chegar a uma definição de quem é Deus. Nos diz a história que em certa altura eles pararam a assembleia ali e eles começaram a orar ao Senhor. A certa altura, um dos teólogos levanta-se e começa a orar. Em sua oração, aquele teólogo começa a exaltar o nome de Deus, a trazer palavras de glorificação, de louvor, de elogios a Deus. E nos diz a história que esta oração, e boa parte dela, ela foi apanhada como a definição de Deus que nós temos hoje na confissão de fé e nos nossos catecismos. Todas as vezes que nós oramos, exaltamos, glorificamos, enaltecemos, elogiamos Deus, nós estamos dando ao Senhor Deus a honra devida. Seja Deus glorificado para sempre, irmãos. Esses homens exaltam o nome de Deus, esses homens glorificam a Deus. Se não, vejamos, olha o verso 5, olha a reação desses homens. Diz a palavra que os levitas Jesua, Cadimiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, quem quiser escolher o nome para o seu filho, eis a oportunidade dada por Deus. É cada nome, viu? Misericórdia. Agora é mais simples, né? João, Maria. Novo Testamento veio para romper essa realidade. João, Maria. Misericórdia. Vamos lá. Petaías disseram, olha, vamos ler juntos o finalzinho do verso 5. Toda igreja, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e todo louvor. A primeira realidade, quando eles glorificam a Deus, eles reconhecem que Deus, ele é glorioso. Deus é grande, irmãos. Deus é de eternidade em eternidade. Eles recebem um perdão e eles adoram a Deus. Há um escritor, diz assim, A.W. Tozer. Ele diz que a essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. Eu vou repetir. A W. Tozer diz que a idolatria é alimentar em seus pensamentos algo sobre Deus que não pertence a Deus. A palavra está repleta de textos, nós não precisamos inventar, agregar, trazer elementos estranhos. A palavra revela nos salmos abençoados que exaltam Deus. Sabe quem é Deus? Estude os salmos, reconheça a grandeza, a glória, a majestade, o senhorio, o controle. Todas as vezes que nós estudamos a lei, nós reconhecemos quem é Deus. Deus é de amor eterno, de amor sacrificial, de amor redentor. Todas as vezes que nós nos aproximamos da palavra, nós conseguimos dar ao Senhor Deus a honra que Ele é devida. Aleluia. Esse povo diz: vamos glorificar a Deus, irmãos. Há um convite aqui para você: glorifique a Deus. Glorifique a Deus pela sua vida, glorifique a Deus pela sua família, glorifique a Deus pela sua igreja, glorifique a Deus pela provisão, exalte a Deus, porque apesar de nós, Deus tem sido fiel. Aleluia. Mas vejam, não apenas glorificar a Deus, reconheça que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador e o preservador de todas as coisas. Olha o verso 6, acompanhe comigo: só tu, Senhor. Vamos ler juntos? Verso 6, toda igreja, bem forte, irmãos. Só tu, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus. Você pode dizer amém por isso? Não apenas entender que Ele é glorioso, mas eu entendo que Ele é criador, irmãos. Alguém pode dizer: pastor, eu já sei disso. Deixa-me dizer uma coisa: a declaração de Gênesis 1:1 define a nossa pública profissão de fé. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Eu quero dizer para você que a criação aplica-se somente a Deus. Aponta que Ele é o Criador. E por que lhes trago esta ênfase, irmãos? Porque nós vemos dias difíceis. Está aí os nossos jovens na universidade. Eu conheço um jovem que já abandonou a fé, sendo influenciado. Essa declaração que Deus criou tudo é um combate, irmãos. É uma apologia da nossa fé. Esses homens estão aqui em apologia, dizendo o Senhor é o Criador. Aqui muitos deuses nesse contexto, eles falam o seguinte: não, há um só Deus que criou os céus e a terra. Há uma ideia clássica de desconstrução ao Criador. Mas quando eu afirmo Deus é o Criador, olha aqui para mim, querido, eu estou combatendo o ateísmo, eu estou combatendo o agnosticismo, eu estou combatendo o panteísmo. O panteísmo diz tudo é Deus e Deus é tudo. Nada disso, Deus é o Criador. Há um só Deus, Senhor e Criador de todas as coisas, amém. Nós combatemos o deísmo. O deísmo defende que Deus criou, soltou e não está presente. Isso é heresia, irmãos, deísmo. Deus está presente, Ele está aqui, louvado seja Deus. Além de criar, olha o que diz o verso, a palavra é reveladora, tudo quanto há neles, Ele os preserva. Ele preserva, Ele está aqui, irmãos. Ele cria e não solta, Ele cria e sustenta, e abençoa e guia. Nós combatemos com o criacionismo, defendendo que Deus criou, o deísmo. E consequentemente nós estamos debatendo também e combatendo uma coisa que tem minado em vários centros acadêmicos, o evolucionismo teísta. E que me chama a atenção que o evolucionismo teísmo ou teísta está presente em algumas realidades evangélicas. Pasme. O que é isso, pastor? A ideia que a vida começou com Deus, mas isso foi no estágio primitivo. E depois que Deus deu origem à vida, a própria vida foi se evoluindo por si mesma, e então nós temos o universo no estágio que se encontra. Essa ideia é absurda, irmãos. Nós não entendemos assim, queridos. Nós não entendemos essa transmutação sozinha, essa ideia de como veio de uma célula, depois virou um girino, depois um macaco, depois virou homem. A pergunta que posso fazer para vocês: cadê o elemento de transição, dessa transformação e dessa evolução? Cadê o elemento de transição? Cadê ele? Pergunte qualquer conceito filosófico ou qualquer universidade. Alguns teólogos irão defender, entendam, a mutação de espécie, mas não a transmutação da espécie. E por que os teólogos defendem isso, pastor, na mutação? Porque vejam, a Bíblia diz que as árvores, elas iriam produzir segundo a sua espécie. Os animais iriam produzir segundo as suas espécies. E até hoje a ciência não conseguiu provar o contrário. Nós cremos no Deus que criou todas as coisas, e aquilo que a Bíblia diz está acontecendo, porque as coisas acontecem segundo a sua vontade, aleluia. Jovem, olha aqui para mim, não tenha medo de dizer na universidade: eu sou criacionista, diga: Deus criou, e seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas vamos caminhar, irmãos. O verso 7 diz também que eles reconhecem que Deus é o Senhor. Olha o verso 7, vamos ler juntos, toda igreja, bem forte. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste dos caldeus e lhe puseste por nome. Irmãos, olha, deixa eu explicar para vocês um negócio aqui. Esses homens estavam em um contexto do Império Medo-Persa. E por que isso, pastor? Porque na cabeça desses homens, o rei do império era o Senhor. Ele que mandava, Ele que desmandava, Ele que exaltava, Ele que abatia, Ele que fazia tudo. Essa declaração do verso 7 é um divisor de águas. Esse povo volta a palavra e diz assim: não, Deus é que é o Senhor. E o que me chama a atenção, olha, entenda, querido, politicamente falando, esses homens eram servos do Império Medo-Persa. Mas esses homens que estudaram a lei disseram: não, o rei não é o Senhor. Para a gente, ao estudar a lei, Deus é o Senhor de todas as coisas, aleluia.
quero dizer com isso, querido, que nós não podemos nos amedrontar. O Senhor Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós nos submetemos a Ele, nós louvamos a Ele, nós exaltamos a Ele, nós servimos a Ele. E diz a palavra que foi Ele que fez a aliança, que elegeu, que convocou, que tirou Abraão de Ur dos Caldeus, que lhe pôs o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Ele é o Senhor, Ele que eleva os reis, Ele que abate reis. Deus é o Senhor de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas famílias, o Senhor da igreja, aleluia. Deus é o Senhor. Mas para a gente terminar, queridos, o texto termina dizendo que Deus, eles reconhecem isso, é o Deus que opera milagres, e é o Deus que forma uma nação para si. Acompanha comigo. A partir do verso 9, irmãos, o texto diz que milagres aconteceram. Deus chama para si um povo. Deus comissiona um povo. Deus é o Senhor desse povo. Deus que elege este povo. Deus que constitui esse povo. Acompanha comigo versos 9 e 10. Acompanha a leitura. Viste, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor viu a aflição dos nossos pais lá no Egito. O Senhor ouviu o clamor junto ao mar vermelho e abriu o mar vermelho. E fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Olha aqui para mim, querido, nós temos, meu querido irmão, nós cremos num Deus que opera milagres. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio. Longe de nós uma ortodoxia morta, irmãos. O que eu falei na introdução, Deus continua sendo o mesmo, irmãos. Milagres. Eu estou olhando aqui milagres nesta manhã. Milagres. Milagre da salvação. Antes estávamos perdidos, mas agora somos novas criaturas. Louvado seja Deus. Eu estou diante de milagres aqui. Eu conheço algumas histórias aqui de pessoas que disseram, até deram testemunho: se aquele se converteu, Deus existe. Deus existe. Nós somos milagres nas mãos de Deus. O mesmo Deus que operou milagres aqui. Esse povo reconhece, irmãos, todas as vezes que nós nos apartamos da palavra, nós esquecemos que Deus é um Deus que opera milagres. Opera milagres. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu só quero tocar. Quem me tocou? 38 anos. Hemorragia que nenhum médico conseguia resolver. Deus opera milagres. Esse povo reconhece. Esse povo está atento a isso. Foi Deus que abriu o mar vermelho. Quer estudar mais sobre o mar vermelho? Leia depois Êxodo de 1 a 15. Para entender, compreender os milagres de Deus. Ação soberana. O povo atravessa a pé enxuto. O Senhor destrói o exército. Olha o verso 11. Acompanhe comigo. Dividiste o mar perante eles. Ação miraculosa de Deus. De maneira que o atravessaram em seco, irmãos. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Milagres, milagres e milagres de Deus. Deus conduziu o seu povo de dia e de noite. Olha o verso 12, acompanha comigo. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Milagres, irmãos. Deus opera milagres. Deus continua sendo o mesmo Deus. Quem sabe nesta manhã um convite a mim e a você, para que possamos nos apartar de uma ortodoxia morta, fria, letárgica, distante de Deus. A relação com Deus nos traz e nos apresenta momentos de milagres, irmãos. Deus continua sendo o mesmo Deus, aleluia. Nós podemos celebrar o nome de Deus por isso. Olha comigo ainda, querido, verso 13, 14, 15, para a gente fechar. É que dentro dos milagres de Deus, eu quero concluir falando isso, irmãos. Deus nos concedeu a sua lei santa, de modo que nós pudéssemos conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Para quê, pastor? Para cultuar apenas? Não. Chama a sua atenção. Nós temos contato com a lei de Deus, para que a lei de Deus possa conduzir a nossa vida civil, pessoal e religiosa. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Para tudo, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Olha comigo os versículos, a partir do 13 até o versículo 15 diz: desceste sobre o monte Sinai, do céu, falaste com eles,
e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado, o dia do descanso, lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Seja Deus glorificado para sempre. Amém. Olha, nós estamos no dia do Senhor. O dia do Senhor nos foi dado como um sinal especial entre Deus e o seu povo. Vocês perceberam que o ano passado eu falei muito sobre o dia do Senhor. Eu quero concluir essa palavra dizendo que bênção poder ter o dia do Senhor. Que alegria poder ter um domingo e dedicá-lo ao Senhor, ouvir a palavra, alimentar o coração, entender que o dia do Senhor é um sinal especial. Quem estabeleceu, irmãos, o Senhor, o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, através de quê, pastor? Olha a origem da nossa palavra nessa manhã: preceitos, estatutos, lei, que por intermédio de Moisés, o Senhor mandou, revelou, por amor. O dia do Senhor é a manifestação do amor às nossas vidas. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Duas verdades nós estudamos aqui. É que quando nós estudamos a lei, nós reconhecemos que somos pecadores, mas em reação ao perdão, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia, amém.